Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre copos, tá? Eu não sou nenhum especialista sobre copos, não tenho uma coleção completa de copos, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre as características dos principais copos e como a gente pode aproveitar eles melhor. Na linha de copos da cerveja, existe uma infinidade de materiais que são feitos copos. Copos de cerâmica, de porcelana, de madeira, de alumínio, de metal, até mesmo de couro, né? Copos bem antigos. E esta linha, que é exótica, antiga, pouco comum, a gente não vai estar falando deles. A gente vai se focar em copos de vidros, esses que estão aqui atrás. Então separei os copos por regiões, né? Copos alemães, belgas, americanos e ingleses. E a gente vai falar das características dos copos e como a gente pode aproveitar esses copos de uma maneira melhor, ok? Vamos começar? O primeiro copo que a gente vai falar, copo Weizen, né? Esse copo aqui, ó, tradicional aí para cervejas de trigo. Qual é a característica? Geralmente esses copos são feitos em 500 ml, que é o mesmo volume da garrafa, né? Para você conseguir tirar uma garrafa inteira das cervejas de trigo, das Weizens, né? Weizen Beers. E ele tem a característica de, como essa cerveja de trigo ela tem muita carbonatação, ele permite a formação, né, alta aqui da espuma sem transbordar o copo. Então geralmente você consegue tirar aqui uma garrafa inteira de 500 ml sem transbordar o copo, beleza? Então esse aqui para Weizen Beer é um copo um pouquinho pesado, mas permite você degustar uma cerveja completa, beleza? Vamos para o próximo. Nosso próximo copo, na verdade, é uma caneca, né? Uma caneca que normalmente ela vem com 250, 300, 500 ml e até 1 litro. São copos bem pesados, né? Tem bastante massa e eles são feitos assim para permitir que você brinde à vontade sem estar quebrando os copos. Na Alemanha ele é muito chamado de Stein e na Inglaterra chamado de Mess. Ele é um copo que geralmente a gente serve cervejas leves em eventos festivos ou em bares mesmo, geralmente comemorando alguma coisa, ok? São copos bem pesados e por ele ter muita massa, se você pegar principalmente aqui na nossa região, que é uma região muito quente, né? E utilizar ele diretamente, você pode estar até esquentando demais a sua cerveja. E essas cervejas que a gente toma geralmente aqui, como são cervejas mais leves, elas naturalmente são servidas mais geladas. Então esse é o único copo que eu recomendo que você dê uma resfriada nele. Não é congelar, não é botar no congelador, mas deixar na geladeira ali na mesma temperatura que você guarda a sua cerveja, uns 5 graus, por aí, para que ele não roube temperatura demais da sua cerveja, beleza? Vamos para o próximo. Nosso próximo copo são os copos Pilsen, né? Eles têm geralmente em 200 ml, esse menorzinho, ou 300 ml, esse aqui maior. Botando aqui, ó, lado a lado, dá para vocês perceberem a diferença de espessura e de altura de cada um deles, né? Esses copos também são destinados a cerveja geralmente de bar, cerveja Pilsner, né? Permite uma formação de colarinho alta, persistente, que normalmente dura até você terminar sua cerveja. É um copo que permite você apreciar uma cerveja bem cristalina, né? Tem uma área de vidro muito bem vidraçada e onde você também consegue ver as bolhas subindo naturalmente, ok? Um copo muito bacana para cervejas leves em geral, proveniente aqui, por exemplo, da Alemanha, ok? Vamos para o próximo. Nosso próximo copo é um tumbler, que é este daqui, um copo também de vidro bem grosso, né? Bem pesado. Normalmente nos restaurantes é um copo genérico, a gente toma chá, a gente toma refrigerante, toma vários tipos de bebida nesse tipo de copo. E no mundo da cerveja ele é indicado especialmente para as Witbiers, né? Ele permite, a cerveja Witbier ela não tem uma retenção de espuma muito grande. Então, como esse é um copo um pouco mais largo, ele permite formar uma coroa bem espessa de espuma que vai permanecer por mais tempo no copo, ok? Ele não permite uma visão, né, muito boa da cerveja por conta desse formato, mas ele tem uma boa pegada, né, também escorrega pouco. Isso aqui é muito bacana para você estar tomando no bar aí, para você evitar de escorregar um copo, beleza? Como é um copo também bastante grosso, assim como a caneca, é uma outra exceção que talvez eu recomendaria para você dar uma esfriada aí na geladeira para servir, ok? Deixando a Alemanha, vamos entrar na Inglaterra. O copo mais comum na Inglaterra é o pint.
O pint, assim como o Chopin, é uma unidade de medida, que na Inglaterra equivale a 578 ml, nos Estados Unidos 470 ml. O copo pint, que na verdade, como eu falei, é uma unidade de medida, é essa quantidade de cerveja. Tem deles lisos, ok? Mas com esse arredondamento, e tem deles com totalmente paralelo, mas com essa forma abaulada aqui. Tanto esse como a forma bolada, elas são propositais, são copos para você segurar no bar e ele não escorregar da sua mão. É um copo que você tem um suporte aqui e não deixa ele cair no chão, né? Toma-se todo tipo de cerveja inglesa nesse copo, desde claras a escuras, ISB, bitter, stouts, né? Qualquer cerveja inglesa é possível, tanto nesses quanto nesse aqui, ó. O formato, aqui também um pouco menor, também permite essa pegada que ele não vai escorregar aí na sua mão, ok? Os dois geralmente são bem cristalinos para você ver a lateral da cerveja, principalmente a formação das stouts com nitrogênio, para você poder apreciar aquela formação inicial. Similar ao pint, a gente tem o half pint, né? Metade de um pint. São copos menores, geralmente são mais lisos, né? Também chamado de caldeireta. Ele também serve para cervejas em geral, né? Qualquer estilo inglês ou qualquer cerveja do dia a dia. E ele também permite uma apreação lateral bem interessante, porque ele sempre é bem limpinho, ok? Como ele não é um copo pesado, ele não precisa daquelas estrias, né? E como ele já tem esse formato aberto, também ele não escorrega fácil da nossa mão, ok? Dá para usar perfeitamente em pé, no bar e no dia a dia aí. Nosso próximo copo é um Tristel. Esse aqui é um copo para apreciar cervejas já bem fortes, né? De alto teor alcoólico, geralmente acima de 10% de álcool. Essas cervejas muito alcoólicas, né, sejam inglesas ou belgas ou de outros estilos, elas são cervejas com pouca formação de espuma. E como elas são apreciadas em temperatura até mais quente, esse formato de copo ele permite que você segure o copo assim, ó, e faça um aquecimento natural da sua cerveja. Quando ela é servida, você vai apreciar os sabores e aromas naquela temperatura e você vai esquentando ela ao pouco, ela vai evoluindo sensorialmente, vai mudando e você vai ter uma outra apreciação, ok? Então são copos especificamente para você botar a mão, e enchendo a mão você faz uma área de contato bem grande com o copo e assim permite aquecer lentamente a sua cerveja e apreciar ela melhor, beleza? Nosso próximo copo é o snifter, né? São esses copos desse tipo de formato. Tem eles tanto da variação inglesa quanto da variação belga. O objetivo desse tipo de copo é você permitir uma concentração maior de aroma. A espuma também, como ela é formada aqui em cima, ela exerce uma pressão maior na cerveja, concentrando mais ainda os sabores. Então esse tipo de copo você pode apreciar a sua cerveja de duas formas. Uma delas, quando é uma avaliação sensorial, eu recomendo que você coloque bem pouca cerveja e faça como o pessoal do vinho, né? Sem aquecer a sua cerveja, dá aquela girada e ele permite que você coloque o nariz bem lá dentro, bem em contato com essa concentração de aromas que é feita. Então permite uma melhor avaliação, certo? Esse tipo de taça ele tem vários tamanhos. Ó. Essa aqui é um tamanho pequeno. Essa aqui já é um formato tamanho grande, ó. Tanto nesse formato com pé mais curtinho, que geralmente é o formato inglês, tanto para cervejas mais pesadas como a Barley Wine, Imperial Stout, e tem na versão também com pé maior, que é o copo belga, que daqui a pouco eu vou falar. Tem o mesmo formato, mas tem um pé bem maior. Essa versão de pé menor, ela é ideal para você segurar daquela forma que eu falei. Assim você vai aquecendo a sua cerveja e vai ter uma apreciação sensorial diferenciada enquanto ela se evolui aqui dentro da taça. Mudando de país, vamos para a Bélgica, onde a gente tem copos do tipo tulipa. Tem da tulipa maior ou às vezes um pouquinho mais curta, quase mais próxima da snifter, né? Aqui a gente tem dois modelos de tulipas que são bastante parecidos, esse aqui é um pouquinho mais exótico. Vamos falar do modelo mais tradicional. Assim como a snifter, a tulipa ela apresenta esse bojo maior onde concentra maior o líquido, ele exerce maior pressão e forma aqui uma retenção com uma espuma mais compactada. Então também uma cerveja que permite apreciação, né, quando em baixa quantidade, e ela é bem parecida com a snifter, né? Segura aqui a espuma para você ter uma apreciação maior. No caso da Bélgica, aqui são tomadas as cervejas do tipo Double Box, Belgian Ales em geral, até mesmo as Lambics. Como ela também é uma cerveja
de copo bem transparente e mais alto, você consegue apreciar bem a evolução, a apreciação aqui da espuma e das bolhas da cerveja. Nosso próximo copo, né, ou taça, é a Doblé, ou cálice, assim também chamado, né? Elas são de origem belga também. Ela tem a característica de permitir com que a espuma se espalhe maior pelo copo e você vai apreciar principalmente essa formação da cremosidade da espuma. Então ela é muito comum nas cervejas trapista, Dubbel, Tripel, Quadruple e permite esse tipo de apresentação. Como essas cervejas geralmente são mais escuras, né, ela tende a ter a lateral aqui mais trabalhada, então você não tem muita apreciação lateral da sua bebida e mais uma apreciação superior. E também permite você segurar a taça dessa forma para também fazer um aquecimento. O principal formato é esse, mas ele pode também apresentar dois outros formatos. Vou pegar aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, esse formato, mais achatado, mais aberto, um pouco mais liso para você apreciar, seria uma cerveja um pouco mais clara, mas igualmente bastante largo, né? O volume dessa taça, ela gira em torno dos 250 ml, tá? 250 ml de líquido e mais a parte aqui de espuma, que deve totalizar aproximadamente 300 ml. Existem alguns exemplares um pouco maiores. Uma variação para o uso dessa aqui, ó, é o cálice, né, como a gente falou, snifter. Então esse aqui também é utilizado em algumas cervejas, principalmente as mais leves, tá? Este, no caso, essa daqui. Ok? Vamos para o nosso próximo. Nossa próxima taça é a Flute, que nada mais é do que uma taça de champanhe, né? A mesma taça que a gente usa de champanhe. Ela é indicada para cervejas extremamente leves, e que o objetivo seja principalmente a apreciação visual delas, né? Principalmente cor e as bolhas subindo. Então cervejas lambics, fruit lambics, né? Fruit beers, onde você vai apreciar ou a cor daquela cerveja ou essa formação, essa evolução das bolhas, é indicada esse tipo de taça. Ela também comporta um volume bem menor, em torno de 150 ml, ok? Ah, sim, cervejas também que têm baixa retenção de espuma são utilizadas nesse tipo de taça. Para que não fique muito feio, como a boca é bem fininha, né, o mínimo de espuma que é formado já seria suficiente, ok? Então, cervejas sours em geral também a gente pode utilizar esse tipo aqui de taça, especialmente para eventos ou apreciações leves, né, onde você vai tomar devagarzinho ali conversando com alguém, ok? Saindo da Bélgica e indo para os Estados Unidos, vamos ao copo mais americano possível, o copo americano. Ele é um copo de uso geral, ele geralmente tem essa parte com ranhuras que permite uma pegada um pouquinho melhor, mas ele não permite uma análise visual muito intensa. Então geralmente isso aqui é usado para cervejas mais simples, né, do dia a dia, de um bar onde você não está ali muito que apreciando, degustando a cerveja, mas a cerveja do dia a dia. Então, para qualquer estilo, forma genérica, seria indicado esse tipo de copo. Ele tem desde 200 ml até exemplares de meio litro. No caso, esse aqui tem 350 ml, ok? Outro copo americano bem famoso e mais moderno, né, um copo que surgiu há pouco tempo, são os copos de IPA, né, que eles têm essa base mais grossinha, onde a cerveja é colocada até o final. Então, a formação desse copo, como ele tem uma parte bem mais bojuda e uma parte mais fina, permite você ver colorações diferentes da mesma cerveja. Então você tem bordas estriadas, mais difíceis de fazer uma análise, e bordas mais lisas, como essa. Também tem bases mais paralelas, onde a diferença entre a largura daqui e daqui é menor, ou bases maiores, mais arredondadas, como essa daqui, que a diferença é maior, e você vai ter uma diferença visual daquela coloração, que pode ir do amarelo até o âmbar ali, né? Mais intensa. Então, copos para IPA, ele tem a infelicidade de... é um copo que você esquenta rápido a cerveja quando você segura com a mão. Então, não é uma cerveja para você demorar muito tempo para tomar, nem ficar segurando no bar esse copo aqui, senão a cerveja vai esquentar muito rápido. E geralmente também o material dela é um material bem fininho, que quase não tem massa, então ajuda mais ainda você passar o calor das suas mãos para a tua cerveja. Ok? Então, copo para degustação rápida de IPAs. Vamos agora falar de 3 copos tradicionais e genéricos dos de cerveja. Esse aqui, né, a famosa tulipinha, tem a tulipinha pequena que é essa, e a tulipa normal de 300 ml, né, essa aqui é de 200. É um copo geral de cerveja que a gente encontra na maioria dos restaurantes, certo? Geralmente a gente usa isso aqui para cervejas alemãs do tipo German Ale ou Pilsner ou American Lagers. Cervejas em geral a gente usa esse tipo de copo, tá? Ele não tem uma característica sensorial
que se exalte, né? Apenas geralmente são bem transparentes, bem levinhos, e às vezes ele vem com um pezinho aqui para ter uma estética um pouco mais delicada, mais bonita, certo? Próximo copo, um copo que eu uso bastante, é o copo de vinho branco. Pela quantidade, pelo aspecto de análise sensorial que ele permite, eu gosto bastante desse tipo de copo para fazer análise de cerveja, né? Para dar uma olhadinha na estática, na formação, na retenção de espuma, as características sensoriais da cerveja, e permite o segurar pelo pezinho, sem aquecer a cerveja. Permite também um bom giro e uma boa apreciação sensorial da cerveja, ok? Eventualmente, eu também consigo esquentar aqui a cerveja e avaliar uma cerveja que às vezes vem mais alcoólica, mais quente, mais pesada. É um copo bem legal para você fazer uma avaliação sensorial. Por último, a gente vai ter o copo chamado Tecu, que é o copo específico para avaliação sensorial de cerveja, né? Esse copo foi desenvolvido para permitir análise principalmente de padrões de cor de cerveja. Então, como ele tem uma medida padrão internacional, eles colocam às vezes escalas de cores aqui por trás ou do lado aqui do copo, onde você consegue avaliar especificamente se aquela cerveja está dentro daquele padrão de cor, daquele padrão de transparência, de translucidez, né? E permite também uma boa concentração de espuma e também uma boa avaliação sensorial. Permite tudo que o copo de vinho branco que eu acabei de falar permite, só que está num volume um pouco menor, é justamente para você às vezes fazer a avaliação de várias cervejas na sequência, ok? Então, pessoal, o nosso objetivo do curso era hoje dar só uma passada rápida aí sobre copos cervejeiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu joinha, se inscreva e também dê uma olhada nos nossos cursos avançados. O link está aqui junto com este vídeo, ok? Espero vocês na próxima videoaula. Um forte abraço, boa cerveja para todos vocês. Fiquem com Deus!